Antiga minha aqui. Bom, gente, então, vamos fazer a prece inicial. Né? Deixa eu fazer a prece inicial. Discernindo mesmo Espírito. Vamos rogar, então, a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos guias e mentores espirituais, agradecer àqueles que vêm aqui no nosso estudo nos instruir e também agradecer àqueles que vêm aqui estudar conosco. Pedimos que as bênçãos de Jesus possam ser estendidas por toda a humanidade, em especial aqueles que mais estão necessitando dele. Se em nome de Jesus nós abrimos nesse nosso estudo com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Renata, é página 355. Achei. Obrigada, Celinho. Bom, gente, como a gente não teve aqui no estudo, né, a semana passada, quem terminou, quem quer começar aí, né? Vamos pedir, então, para a nossa vítima, Liliane. Não fica nessa dúvida. Pode ser, Liliane? Ah, pode, eu estava só confirmando se era eu. Vamos lá, então. Diz ainda o mesmo Espírito: temos esses tufos de flores enormes, cujas formas e nuances nem podeis imaginar, e de uma tessitura tão delicada que os torna quase transparentes, balouçando-se no ar, onde largas folhas assustem, providas de gavinhas semelhantes à da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tons ou se dispersam à feição do vento e oferecem um espetáculo encantador aos transeuntes da Cidade Baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes, de nossa vontade pode fazer e desfazer, e que, por vezes, duram toda uma estação. Longos rastilhos de lianas e de ramos floridos sacam dessas alturas e descem até o solo. Cachos enormes se agitam, sacudindo o perfume nas pétalas que se destacam. Os espíritos que atravessam o ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro, e, se quiser, um meio de transporte para terminar uma viagem, sem fadigas e em companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que o invoquei, disse-me ele: nesse instante é noite em Június, e me acho sentado à distância numa dessas flores do ar, que só se abrem aqui à claridade de nossas luas. A meus pés dormita toda a Cidade Baixa, mas sobre minha cabeça e em volta de mim, a perder de vista, só há um movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco. Nossa alma é muito desprendida, de modo que as necessidades do corpo não a tiranizam, e a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós.
é a hora das visitas, das conversas longas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplandecentes de luz ou jangadas de folhas e de flores, carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas, da margem do lago, eleva-se a segunda, a dos reflexos esverdeados, que dão a todo o rio o aspecto de um vasto gramado. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, diz o Espírito, dar-te-ia a impressão da consistência de um vapor muito leve, que está construída a casa de Mozart, cujo desenho Palissy teve a bondade de me fazer reproduzir sobre cobre. Apresento aqui apenas a fachada do lado sul. A grande entrada fica à esquerda, olhando a planície. À direita fica o rio. Ao norte e ao sul estão os jardins. Perguntei a Mozart quem eram seus vizinhos, do lado de cima e do de baixo. 2 espíritos que não conheces, mas à esquerda apenas um grande prado me separa do jardim de Cervantes. Aí tem o item 1 aqui explicando, né? A densidade de Júpiter é de 0,23, ou seja, pouco mais ou menos a quarta parte da Terra. Tudo quanto o Espírito diz aqui é muito verossímil. Compreende-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, tudo como ele seja etéreo. Continua lendo? Pode continuar mais um parágrafo. Tá. A casa tem 4 faces, como as nossas, mas seria erro considerar isso como regra geral. É construída com uma certa pedra que os animais tiram das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara aos tons esverdeados que por vezes toma o azul do céu ao pôr do sol. Quanto à sua duração, pode-se fazer uma ideia por esta comparação de Palissy, que ele fundir-se-ia sobre a pressão de nossos dedos humanos, com a rapidez de um floco de neve, posto seja uma das matérias mais resistentes daquele planeta. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. Ou são ornamentos gravados na pedra e a seguir coloridos, ou incrustações feitas na pedra verde por um processo atualmente muito em voga e que mantém toda a graça dos contornos dos vegetais, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Uma descoberta, acrescentou o Espírito, que fareis um dia e que entre vós mudará muitas coisas. Então, essa parte aqui, ele fala muito ainda da parte lá da natureza aqui, né, no começo, né, das flores, né, das plantas, né, que elas, no jardim, né, que é muito bonito, tem uma parte aqui que é nuvens de 1000 tons, umas coisas bem diferentes, assim, né, tem a cidade baixa, né, que tinha essa diferença lá, então, né, da cidade baixa e a outra região lá, né, que eles, né, da cidade, né, mas assim, pelo que ele descreve aqui, é muito bonito, muito lindo
a região, tem o perfume das pétalas, tem... É um lugar espetacular, assim, né? Ele fala que na noite tem a lua também, eles dormem pouco, né? Ele fala, né? Que a alma é muito desprendida, que o corpo não tem essa necessidade, né? A noite é mais para os servos do que para eles, né? No caso, né? Aí tem visitas, tem conversas longas, tem passeios, tem música, então tem uma parte interessante aí também, né? Que eles fazem à noite, né? E também depois ele fala um pouco da casa de Mozart, né? Que ela tem uma bela construção, né? Fala aqui das pedras, a descrição, né? Tem perto, deixa eu ver aqui. Basicamente isso, assim, né? Mas tudo é interessante aqui para a gente, né? Se vocês quiserem falar mais aí. Bom que se entenda, né, que isso aí é tudo, como ele falou, que é relativo à materialidade de Júpiter, né, e a materialidade dos espíritos que lá se encontram. Então, aí, pouco abaixo, ele vai falar que a questão das pedras lá, né, não são, para nós, comparado à materialidade nossa, menos que um floco de neve, né? Então, é isso, né? E outra coisa que a gente vê, né, muito bem clara, né, é que o pessoal usa a noite para atividades, estudos, visitas, né, educativas, né? Não fica ninguém assistindo lá o jornal funeral lá, né? Porque nem novela, nem essas coisas, né? Porque a espiritualidade lá já evoluiu, e eles sabem que o mal não merece divulgação, né? Merece correção. Então, o que acontece, né? Nós vamos ter que chegar muito aí para poder evoluir, né? Nessa simples coisa, né? Nessa simples acepção das coisas aí, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? O Walter, a Edna? Uma curiosidade, já que ninguém entrou, só uma curiosidade. Diz aqui o Espírito, os animais tiram das pedreiras do norte, só isso. Quer dizer, os animais lá são como pedreiros da terra. Somos nós lá. Em sério. Eles não mexem no pesado, os espíritos superiores lá. Então, o pesado são quem entende de pedra. Animal da terra não entende nada de pedra. São os pedreiros da terra que entendem. Especialistas em pedraria, eles vão lá e retiram as pedras para construir as construções deles. Vocês viram isso aí? Os animais lá são, nós chamamos aqui, os carregadores de piano, né? Os estivadores. Um pouquinho mais que isso. Pesados. Não, né? É mais que chapa. Porque, você vê, os egípcios, né? Retiravam as pedras gigantescas lá nas montanhas distantes para construir as pirâmides. Os incas também fizeram isso, os astecas. Né? Lá na Ilha de Páscoa, uma ilha, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros do Chile, tem pedra lá de 20 toneladas, com cara de boneco. Como fez aquilo? Então, até na Terra tem esses enigmas. É muito interessante. É muito interessante, né? A resposta à maioria desses enigmas que a gente encontra aí da construção civil da atividade é uma simples, é uma palavra só, né? São duas palavras, com paciência, né? Como é que fizeram isso? Com paciência. Sim.
Vamos pedir, então, para a Regina, se ela puder continuar, por favor. Posso sim, Célio. Oh, Deus. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornatos. Um dos seus bordos mais não é do que um enorme caniço cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma da clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e petrificadas. E por tal processo que eles obtêm a maior parte dos coroamentos dos edifícios, os portões, as balauastras, etc. Por vezes, a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente. Cresce, desenvolve-se, suas flores se espalham ao acaso e o artista não as petrifica no lugar senão quando adquiriram todo o desenvolvimento desejado para a ornamentação do edifício. A casa de Palissy é quase que inteiramente decorada por esse processo. Inicialmente destinados só aos móveis, depois aos batentes das portas e das janelas, esse gênero de ornamento aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje, não são petrificados apenas as flores e os arbustos, mas as próprias árvores, da raiz até a copa. Palácios, como outros edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma petrificação da mesma natureza serve também à decoração das janelas. Flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas de sua parte carnuda. Não resta mais que um feixe de fibras, tão finas quanto a mais fina musselina. Cristalizam-nas. Essas folhas, reunidas com arte, constroem toda a janela, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Também as impregnam de uma espécie de vidro líquido e colorido, de todas as nuances, o qual endurece ao ar e transforma a folha em uma espécie de vidraça. Do arranjo dessas folhas nas janelas, resultam encantadores transparentes e luminosos. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que, à primeira vista, podem surpreender, vejo-me obrigado a uma explicação. A história da arquitetura de Júpiter exigiria um volume inteiro. Também desisto de falar do mobiliário para me restringir aqui à disposição geral da casa. Depois do que precede, o leitor deve ter compreendido que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda categoria, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas e da boa ordem que deve ser mantida em serviçais. Assim, todas as casas que estão no solo geralmente dispõem do rés do chão e do pavimento superior, um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor e acessível aos animais. O outro reservado unicamente ao espírito, que aí apenas mora ocasionalmente. Eis explica o fato de vermos nas diversas casas de Júpiter, nesta, por exemplo, como na de Zoroastro, uma escadaria e uma rampa. Aquele que rasa a água, como a andorinha, ou que pode correr sobre as hastes do trigo,
sem as curvar, passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar na sua casa. Mas os espíritos superiores não têm o voo tão fácil. Só se elevam aos solavancos, e nem sempre a rampa lhes é inútil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais, que apenas andam como nós. Estes últimos também possuem seus pavilhões, aliás, muito elegantes e que fazem parte de todas as grandes habitações, mas suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor, e é necessário facilitar-lhes a entrada e o trânsito interno. Daí essas construções originais, cuja base tem muito de nossos edifícios terrestres, e das quais diferem inteiramente na parte superior. Esta se distingue por uma originalidade que seriam absolutamente incapazes de limitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança no alto do edifício, acima da grande janela e de seu coroamento original. Esta gávea delicada, facilmente deslocável, destina-se, entretanto, no pensamento do artista, a não sair do lugar que lhe é destinado, porque, sem repousar em coisa alguma, no frontão, completa-lhe a decoração. Lamentavelmente, a dimensão da prancha não lhe deu lugar. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque é tanta beleza, é tanto detalhe, é tanta coisa linda que a gente fica até assim, e tanta coisa assim, totalmente desconhecida por nós, que a gente fica assim, indeciso, né? A gente não guarda tudo. Então, aqui fala dos ornamentos, né? Que são usados nas casas. E fala de que eles usam um caniço, acho que é uma vara, né? Como uma vara, uma cana fininha, uma vara. Então, eles enfeitam essas laterais da casa, assim como até as flores e as árvores também. E os moradores deixam as árvores crescerem até se completarem. Interessante isso, né? Porque deve ser a estrutura da casa. É lá porque é tão diferente. Mas ele fala dos móveis, né? Dos batentes das portas, das janelas, que aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Então, foi crescendo, invadindo, né? Imagina aquelas flores, aquelas coisas, né, que vai enfeitando a residência da casa. Uma petrificação da mesma natureza serve também à decoração das janelas. Então, são tudo ornamentados de flores, de folhas. Também fala das dimensões das aberturas e há 1000 outros detalhes que, à primeira vista, podem surpreender. E ele fala, ele sente-se na obrigação de esclarecer uma explicação, que a história da arquitetura de Júpiter exigiria um volume inteiro para a gente poder ter noção de como são essas construções, né, na Cidade Baixa. A Cidade Baixa quase só é frequentada pelos espíritos de segunda classe, e eles são muito bem tratados, eles são serviçais das casas, e as casas têm escadarias, mas os habitantes mesmo, eles não usam, porque eles volitam. A forma deles se locomover é volitando, mas os animais, eles precisam das escadas para eles acessar o interior da casa. Deixa eu ver o que mais que... É tanta coisa linda aqui que a gente nem consegue arquivar tudo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, algum detalhe assim, fique à vontade, porque
É muita riqueza, né? Tudo isso que está falando aqui. E aí, Walter, você tem bastante coisa aí para falar a respeito, né? Eu achei interessante dizer que eles não conseguem se locomover por levitação, transportar com velocidade. É raro aquele que consegue, os espíritos superiores fazem com facilidade. É o que acontece na Terra aqui, os espíritos superiores com os espíritos mais inferiores. Eles se locomovem, só que eles escondem o poder. Lá em Júpiter eles não escondem, não tem jeito. Agora eu brinquei com a Égina aqui, parece que esses inferiores são escravos. Suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor. Qualquer chamada eles têm que obedecer ao Senhor. Não é igualzinho na Terra, na época dos escravos? Não, Walter, eles não são escravos, né? Eles estão dentro do entendimento deles, né? Servir é um privilégio e é uma maneira de evoluir para eles, né? Não, eu estou falando que parece, falam não é. que Mas as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, mas hoje já está provado aí que isso era uma mentira, né? Aqueles operários, todos eles davam 4 meses do ano, né? Para um faraó que eles consideravam um deus. Então, para eles, era uma honra trabalhar naquela coisa ali. Eles não eram escravos. Só que não tinha engenharia, hein, Gilson? Eles não tinham engenharia. A engenharia era dos faraós com seus sacerdotes. O resto obedecia ao esquema. Igualzinho os serventes aqui na Terra, né? Os serventes e pedreiros unidos. Walter, nós precisamos do engenheiro, do arquiteto, mas nós nunca podemos prescindir do servente, né, para misturar. Não, é isso aí, é certo. É só para mostrar isso, que nós temos que respeitar os pequenos. Eles continuam pequenos, mas nós estamos convivendo com eles. Igualzinho no ser espírita, os novatos chegam, nós temos que conviver com eles e respeitá-los, como eles são. Até o pedreiro, ele não assenta um tijolo se não chegar a massa para ele e o tijolo também, senão ele não vai buscar, tem que ser o servente. Sim, muito Pessoal, bem. principalmente o Dilson aí na condição de médium, além de toda essa beleza, né, o que me chamou a atenção aqui é o grau de mediunidade desse médium, né, se a gente pode falar em grau. Porque, veja bem, ele está descrevendo. Alguns momentos ele fala que Palissy falou isso, falou aquilo, depois aquele outro espírito sentado na flor lá, que comenta alguma coisa. Mas ele está vendo, e ele está com muito detalhe. Eu fico imaginando assim, se vocês falarem para mim, sério, vai para uma cidade, vai lá em Araxá, e vai descrevendo o que você está vendo, eu não conseguiria dar tanto detalhe. O cara está vendo isso em condição mediúnica. Isso chamou a atenção de vocês também, né? Ô, Dilson, eu achei assim, que é uma mediunidade muito forte, não é? Ou não? Estou enganado. Olha, Océlio, a gente não tem condição de avaliar os outros, né? Realmente, deve ter alguma ligação com Júpiter, né? O médium aí, no caso, né? Eu vou te falar, eu particularmente, eu não sinto atraído por Júpiter, eu sinto atraído por Saturno, tá? Porque eu não gosto de verde. Eu não gosto de verde, eu não gosto de nada que é verde. Não. Mas eu gosto de muito que é azul. E Saturno lá, as flores são azuis, tudo é muito azul, né? Então, eu acho que eu teria mais afinidade, se me fosse permitido, a fazer uma viagem espiritual a Saturno, né? Eu poderia ficar mais entusiasmado, descrever as coisas com o melhor do meu coração. Isso aí deve ser a mesma coisa desse médium aí, né? As afinidades que a gente possui aí, e é difícil de a gente esconder isso aí, né? Realmente, eu volto a repetir aqui, me impressionou muito, é muito detalhe. Cara, né, sair assim, por afinidade, não sei lá o que é, mas ele deu muito.
quase só não falou de dobradiça de porta, de maçaneta. Deu detalhe demais. Né? Bom, então, já que você está tão entusiasmado aí, pega para nós aí quanto a morada aérea de Mozart, por favor. Ô, Gil, só para acrescentar aqui, a minha cor preferida também é o azul, tá? A safira. Quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre este assunto. Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada. Nele é fácil reconhecer a lembrança... Espera aí. Perdi aqui. A lembrança em nossa música. A lembrança de nossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida e coisa bizarra, jamais a clave de fá. Na decoração do térreo, encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. Mais alto é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso de maneira a não deixar qualquer dúvida. Mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram com prazer a missão terrestre que lhes fez merecer a encarnação em Júpiter e que melhor resume o caráter de sua inteligência. Ó, aqui eu já dou uma parada. Parece que Mozart não veio de lá para cá, não. Ele foi daqui para lá. É. Assim... Mas aqui não tinha música. Então, você deu um corte muito importante. Eu pensei assim, e o Mozart e outros gênios, Jesus selecionou e mandou para Júpiter, mandou para outros planetas, para preparar a música para Sirius, e depois trouxe para cá. Como Alcine também não trouxe, ela veio para preparar os gênios aqui na Terra. E depois Mozart veio. Está certinho isso aí, tá? Eu também estou pensando assim. Correto? E sério, você analisou bem. Está falando aqui. Até Palissy também, lembra lá que nós estudamos lá Palissy, nós falamos, ó, ele veio de lá para cá ou ele melhorou aqui e mereceu, né? Vamos lá. Assim, na residência... Assim, na residência de Zoroastro, os astros e a chama constituem os únicos detalhes da decoração. A mais, parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Tem sua ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, pelo menos até hoje, e sobre a qual não se explicam de bom grado. Nossos velhos arquitetos também empregaram um simbolismo na decoração de suas catedrais. A Torre de Saint-Jacques não passa de um poema hermético a acreditarmos na tradição. Nada há, pois, para nos admirarmos da originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter. Se contradiz nossas ideias sobre a arte humana, é que, com efeito, existe um completo abismo entre uma arquitetura que vive e fala e o primitivismo da nossa, que nada exprime. Meu Deus!
Nisso, como em qualquer outra coisa, a prudência nos proíbe esse erro do relativo, que quer tudo reduzir às proporções e aos hábitos do homem terreno. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria grande vantagem em ascender até lá. Verdade. É justamente porque seu planeta difere bastante do nosso que desejamos conhecê-lo e com ele sonhar como nossa futura morada. De minha parte, não terei perdido tempo e serei muito feliz por me haverem os espíritos escolhidos como intérprete, e se seus desenhos e inscrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rápido para Június e a coragem de tudo fazer para o conseguir. Vitoriano Sardô. Eu não tenho, fiz só essa observação, né, do Mozart, e continua tudo bem ali, é complicado mesmo para nós aqui, né? O que ele está falando? Eles não andam, não comem, não vivem, não sonham, não dormem como nós. Então, é admirar a beleza e, como diz aqui no finalzinho, né? Fazemos de tudo para chegarmos lá, né? Conseguimos uma casinha lá na beira daquele rio lá. Minha parte é só, Deus. Oi? No meu tem uma notinha aqui do Allan Kardec. Mas é porque eu não quis ler, porque eu achei que quer que eu continue. Vamos lá, então. O autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar altivamente suas crenças e se colocam acima da crítica das pessoas que não acreditam em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar o nome a uma doutrina nova, afrontando o sarcasmo, é uma coragem que não é dada a todo mundo. Por isso, felicitamos o Sr. Sardô. Seu trabalho revela o distinto escritor, que, embora ainda jovem, já conquistou um honroso lugar na literatura, aliando ao talento de escrever os conhecimentos profundos de um sábio, prova evidente de que o Espiritismo não recruta seus prosélitos entre os tolos e os ignorantes. Fazemos votos que o Sr. Sardô Voltamos, então, né? Posso terminar, Edilson? Pode. Fazemos votos de que o Sr. Sardô complete o mais breve possível o seu trabalho em tão boa hora iniciado. Os astrônomos nos desvelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, e isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Allan Kardec. Bom, eu acho que isso aí tem muito pouco a dizer a respeito dessa notinha aí, né? Então, se alguém não tiver nada para mencionar aí na sequência, né? Vai começar agora, então, gente, setembro de 1858. Na página... Não é não. É 285, né? No livro aqui, padrão, Platão e a doutrina da escolha das provas. Isso aí é um texto muito denso, né? Se a gente não vamos avançar ele muito rápido, não, porque ele é realmente um texto denso e merece ser analisado mais em profundidade, né? Então, Platão e a escolha da doutrina das provas. Ele é o segundo do mês de setembro
de 1858. É o segundo tópico, tá? Vamos esperar todo mundo achar aí. Acharam aí? Vamos pedir, então, para a Edna, se ela achou, para ela iniciar para nós aqui. Que bom apoio aí. Não, tá bom. Platão e a doutrina da escolha das provas. Nos curiosos documentos célticos, publicados em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era processada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, a qual percorria os vários graus de nossa escala espírita. Todos sabemos que a ideia de reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia aurido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros compartilhassem de uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos daqueles tempos. O que, talvez, é ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos e que pressupõe a reencarnação sem a qual não teria razão de ser. Não discutiremos hoje essa teoria que estava tão longe de nosso pensamento quando os espíritos nos-la revelaram, surpreendendo-nos de modo estranho, porque confessamo-lo com toda humildade. O que sobre este assunto especial fora escrito por Platão nos era então completamente desconhecido. Outra prova, entre milhares, de que as comunicações que nos eram dadas em absoluto não refletiam nossa opinião pessoal. Quanto à de Platão, apenas constatamos a ideia central, ficando a cada um a fácil tarefa de imaginar a forma sob a qual ela é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, ela pode ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso de necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco e atribui ao primeiro o discurso que se segue sobre as revelações de o Armênio, personagem fictício, segundo todas as probabilidades, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que a descrição não passa de um quadro imaginado com o fito de desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha das existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes da escolha, por vezes imprudente. Todas essas proposições se encontram no Livro dos Espíritos e confirmam os inúmeros fatos citados nesta revista. Então, vou ler só até aqui. Parece que aqui começa outra coisa. Eu estou falando, né, que muito tempo atrás, na época de Sócrates e Platão, eles acreditavam na reencarnação, né? Na reencarnação, na escolha das provas, né? Tudo isso. Como nós
hoje acreditamos. Depois, e ele fala, tantos outros filósofos na época acreditavam na reencarnação e trocavam até ideias, né? Depois ele fala dele próprio, né? Que quando ele iniciou a codificação da doutrina, né? Foi uma revelação nova para ele, reencarnação. Ele não cogitava disso, né? Então, ele fala que, às vezes, sem a vontade dele, ele estava ali ouvindo e escrevendo, anotando tudo aquilo que os espíritos falavam sobre a reencarnação. Depois ele fala que vai falar de as palavras, né, do Sócrates, Platão, parece que Zoroastro também, mas em forma de diálogo. Eles conversavam sobre a reencarnação em forma de diálogo. É isso. O Ed, Oi. só colocando aí, quem quiser buscar a fonte, o livro onde está isso aí, chama-se Diálogos, tá? É chamado Diálogos de Platão, tá? Onde ele cita diálogos, vamos dizer assim, imaginários de Sócrates com outros personagens, tá bom? Ele é do domínio público e pode ser acessado na internet de graça, tá? Esse diálogo é o Platão que estava imaginando um diálogo com Sócrates. Isso, com Sócrates e personagens imaginários. Esse livro não tem só esse diálogo, tem vários, tá, dessa condição. Eu acho que ele vai colocar algum texto aqui, né, desses diálogos. Então, o que acontece? Ele vai... agora vem o texto dos diálogos aqui mesmo, né? Vamos pedir para a Shebna, então, pegar aqui o relato que você quer fazer, que é esse diálogo entre o Sócrates e o Armênio. Tá, eu vou ler. Peraí. Tá aqui nessa... Peraí que eu... Peraí, Zoroastro. Aí nessa... Compreende-se, Dilson? Não, é de baixo. O relato. O relato que vos quero trazer à memória de Sócrates a Glauco é de um coração, o armênio originário de Palafina. Ele tinha sido morto numa batalha. 10 dias mais tarde, como levassem os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam tombado, o seu foi encontrado são e intacto. Transportaram-no para sua casa a fim de fazer os funerais e no segundo dia, quando foi posto sobre a fogueira, reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Tão logo sua alma havia saído do corpo, viu-se a caminho com uma porção de outras almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam na terra 2 aberturas vizinhas uma da outra, e 2 outras no céu, correspondentes àquelas. Entre essas 2 regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam aos justos tomarem lugar à direita por uma das aberturas do céu, após lhe haver fixado no peito um letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor e ordenando aos maus que tomassem o caminho da esquerda localizado nos abismos, levando às costas um letreiro semelhante onde estavam relacionadas todas as suas ações. Quando chegou sua vez de apresentar-se, os juízes declararam que deveria levar os homens a notícia do que se passava neste outro mundo, ordenando-lhe que ouvisse e observasse tudo quanto a ele se referisse. A princípio, viu
desaparecerem as almas que haviam sido julgadas julgadas, umas subindo para o céu, outras descendo à terra, através de duas aberturas que se correspondiam. Enquanto pela segunda abertura da terra via saírem almas cobertas de poeira e imundície, ao mesmo tempo desciam almas puras e sem máculas pela outra porta do céu. Todas pareciam vir de uma longa viagem e se demoravam prazerosamente numa campina, qual se fora um local de reunião. As que se conheciam saudavam-se mutualmente e pediam notícias do que se passava nos lugares de onde vinham, o céu e a terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, era lembrado tudo quanto haviam sofrido, ou visto sofrer quando estagnavam na terra. Ali contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Seria demasiado longo seguir todo o discurso do armênio, mas eis, em suma, o que dizia. Cada uma das almas suporta 10 vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. A duração de cada punição era de 100 anos, duração natural da vida humana, a fim de que o castigo fosse sempre duplicado para cada crime. Assim, os que fizeram perecer os seus semelhantes em grande quantidade atraiçoaram cidades ou exércitos, reduziram seus concidadãos à escravidão ou cometeram outras malvadezas, eram atormentados ao décuplo para cada um desses crimes, o que, ao contrário, só espalharam o bem em torno de si, foram justos e virtuosos, recebiam na mesma proporção a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças que a morte leva pouco depois do nascimento? Merece menores comentários, mas assegurava que o ímpio, ao filho desnaturado e ao homicida estavam reservados os mais cruéis sofrimentos, enquanto o homem religioso e ao bom filho as felicidades mais abundantes. A gente comenta já, Dilson? Então, aqui ele comenta dessas duas entradas, né, aqui, como se fosse esse portal, né, que teria como se fosse ele relatando, então era a entrada do céu e da terra, e nessas entradas era uma vizinha à outra, né, que dava duas regiões assentadas aos juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam os justos tomarem lugar à direita, então tinha como se fosse uma reunião mesmo, como se fosse uma sentença judicial, né? Então, as direitas da abertura para o céu, que ali foi fixado o peito letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor, e ordenando aos maus que tomassem o caminho da esquerda. Então, da direita ficaram o caminho do bem, e do outro lado, o caminho, né, da esquerda, que seria o caminho do mal, foram levados ao abismo. Então, esse caminho, a princípio, né, viu desaparecer as almas que haviam sido julgadas, subindo para o céu, outras descendo para a terra. Então, foi essa transição. Aí, a segunda abertura da terra, viu saírem almas cobertas de poeiras e imundície. Ao mesmo tempo, desciam também almas puras e sem máculas, né? Então, tinha gente, né, ali gente não, espíritos, né, bons e espíritos um pouco mais imperfeitos, mas que tinham essa transição, né,
que acontecia. Então, os bons, aqui ele falou também dessa parte que aqui, entre gemidos e lágrimas, era lembrado tudo quanto haviam sofrido e visto sofrer quando estagiavam aqui na terra. Ali contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Então, ali eles tinham como se fosse uma sentença mesmo que estava sendo ali, né? Ele está relatando. Então, os que adorassem, aí tinha a punição, né? Cada uma das almas suportava 10 vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. A duração de cada punição era de 100 anos, a duração natural da punição na vida humana, a fim de que o castigo fosse sempre decuplicado para cada crime. Assim, os que fizeram que maltratavam os semelhantes, cidadãos que cometiam a escravidão, que cometeram outras malvadezas, eram atormentados ao decúpulo para cada um de seus crimes. Os que, ao contrário, espalharam o bem em torno de si, foram justos e virtuosos, e fizeram as boas ações, né? Eles também recebiam na mesma proporção a recompensa. E também aqui tinha as criancinhas que já desencarnaram logo quando nasceram também, que também tinha aqui a recompensa. E também aqui falou aqui também dessa parte do filho desnaturado, ao homicida, que estavam reservados mais cruéis sofrimentos, enquanto o homem religioso e ao bom filho as felicidades mais abundantes. Então, aqui era como se fosse mesmo uma sentença, né? Então, cada um ficou de um lado, onde eles faziam essa reflexão sobre um julgamento, na verdade, né? Das suas penas. Alguns comentários aqui, mas eu quero que vocês entendam, os comentários que eu vou fazer não tem nada a ver com a doutrina espírita, tá? Vão ser apenas orientações para entender esse diálogo entre o Sócrates e o Glauco, tá bom? Como outros diálogos do Platão, certo? É o seguinte, o número 10, ao contrário dos judeus, que baseavam tudo no número 7 e no 28, que eles trabalhavam com o calendário lunar, certas civilizações antigas trabalhavam com o sistema decimal. Por que o sistema decimal? Porque é o sistema mais simples que tem a gente contar. Nós temos 10 dedos, né? Então, é muito mais fácil a gente contar nos dedos das mãos, né? Dos pés, das mãos e dos pés fica mais complicado. O que ele diz aí a respeito da esquerda e da direita também é uma ideia ancestral que vem desde da pré-história humana, né? Que o bom é a direita e a esquerda é o lugar ruim. Então, tanto é que por exemplo, no inglês, né, quando a gente fala que uma coisa ficou para trás, né, a gente diz left, ficou à esquerda. No italiano, né, a esquerda é chamada de sinistra, certo? E assim, por várias outras coisas que vêm desde de muito tempo antes, né? E uma curiosidade também, na Revolução Francesa, o que acontece? Aqueles que eram, vamos dizer assim, os mais bonzinhos, aqueles mais humanos, né? Quando eles foram lá na Assembleia Nacional Revolucionária, eles chegaram primeiro e sentaram todos à direita. E aqueles mais incendiários, mais violentos, sobrou à esquerda para eles sentarem, porque a direita já estava cheia. Tanto é que vem o conceito moderno de esquerda e direita dessa Assembleia Nacional da Revolução Francesa. Outra coisa a falar rapidamente, sobre esses diálogos de Platão, que vai falar muito da mitologia grega, né? Então, quem quiser saber mais
da mitologia grega, tem vários livros aí contando resumo da teogonia de Hesíodo, né? Teogonia que vai permitir entender tudo isso. Cronos, Caos, Júpiter, Zeus, etc. e tal, tá? A gente até teve um estudo há um tempo atrás lá de filosofia, e isso aí, quem tiver o CD ainda, né, DVD que a gente gravou lá do estudo, pode consultar lá, que tem a teogonia original do Hesíodo, e tem os slides que a gente fez lá na aula também, explicando isso de uma maneira mais simples de entender, né? Então, é só isso que eu tenho para falar, né? Quem quiser fazer mais algum comentário, eu me desculpe se eu me alonguei, mas o assunto é complexo, né? E, então, nós já estamos em 20h31, né? Quem quiser fazer um comentário, que faça brevemente, né? Antes de eu pedir para a Ivonete rezar para nós, né? Alguém quer fazer um comentário? Tem que explicar. Não? Então tá bom. Ivonete, faz a Dilson, espera um minuto. Eu fiquei esperando alguém aparecer. Certo? Então, vamos valorizar. Sócrates e Platão, missionários de Jesus, desceram na Terra para inaugurar a filosofia moralista na Terra. Então, eles escreveram textos parecendo o Espiritismo agora. Né? Texto bem claro, né? Do julgamento das almas. A humanidade não gosta disso. A humanidade já quer que nós desencarnemos e vamos ser felizes de lá. Vamos encontrar os parentes, vamos encontrar nossos próprios costumes e ficar feliz lá. Nada de julgamento. Né? Nada de julgamento. E aqui está mostrando um julgamento. O julgamento é a melhoria da humanidade. Nós vamos recebendo mérito ou punição, castigo, na linguagem antiga, né? Punição, sofrimento. A lei, a justiça divina é assim mesmo. Para melhorar a humanidade, senão não melhora. Bilhões de espíritos não vão melhorar. Então, a justiça, ela premia e pune. São dois valores, premia e pune. À medida que o espírito vai evoluindo, ele só tem prêmios, só vitória, só luz. Nós precisamos entender bem isso. Respeitar a justiça divina. Mais alguma observação? Ivonete, então faz a prece de encerramento para nós, por favor. Eu venci. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo, estudando. Agradecemos ao nosso anjo guardião, que está sempre do nosso lado, nos auxiliando, aos espíritos protetores, que nos ajudam tanto nos estudos, nas leituras, como nos nossos problemas do dia a dia, nos intuindo e nos orientando. Agradecemos a esses irmãos que vêm estudar conosco, pedimos para que agora, ao término do estudo, que cada um possa ser encaminhado aos seus locais de origem ou a locais mais adequados ao seu grau evolutivo. Agradecemos a esses irmãos em especial que têm um conhecimento a mais e que vêm nos orientar no entendimento daquilo que não conseguimos compreender. E vamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Vamos agora para as nossas... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Está fechado. Você falou. Não podia.